Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Arquitetura de Front-End. Nessa disciplina, vamos iniciar falando sobre os aspectos arquiteturais de front-end. Essa disciplina será avaliada sobre 3 perspectivas. A primeira perspectiva de contexto, onde vamos falar sobre o profissional de front-end, as tecnologias web, a cultura organizacional que impacta nas decisões e o mercado-alvo que também afeta como nós vamos definir nossa arquitetura de front-end. Na segunda perspectiva, vamos falar sobre sistema, uma visão sistêmica da arquitetura de aplicações, principalmente no front-end. As abordagens arquiteturais, os ambientes de desenvolvimento possíveis e o processo de desenvolvimento. Por fim, vamos falar na perspectiva de componentes sobre a marcação HTML, o código CSS e a linguagem JavaScript, segurança e infraestrutura em aplicações e otimização no front-end. Essa é uma visão geral sobre como a disciplina vai ser tratada. Vamos identificar em cada um desses tópicos aqui o que vamos abordar na disciplina então. No primeiro ponto, na visão de contexto, nós vamos ver o profissional de front-end, quem é esse profissional, quais são as formas como ele se apresenta, quais as tarefas e funções desse profissional. Vamos falar sobre as tecnologias web. Nessa disciplina vamos abordar basicamente as aplicações voltadas para o web. Existem outras disciplinas que vão tratar arquiteturas em outras plataformas, como dispositivos móveis e outros ambientes, internet das coisas, outras formas de se fazer aplicações hoje de software. Depois vamos falar um pouquinho sobre cultura organizacional e mercado-alvo. Vamos ter um tópico específico para os 2 primeiros itens, então nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a questão da cultura organizacional e a questão do mercado-alvo. Quando nós estamos escolhendo, tomando as nossas decisões a respeito sobre quais componentes vamos envolver na nossa arquitetura, é muito importante observar a cultura da organização. Existem organizações que têm profissionais mais audaciosos, profissionais mais tradicionais, então dependendo dessa cultura e também dependendo do mercado-alvo que você pretende atingir com o seu produto ou com o serviço que você vai atender em cima desse software, algumas decisões podem variar. Então é muito importante que um arquiteto esteja atento a qual é a cultura da organização em que ele está inserido, qual que é a característica do mercado-alvo para o qual o produto que ele está desenvolvendo vai ser aplicado, e tudo isso impacta na forma como a arquitetura ela vai ser escolhida. Bom, com relação à visão sistêmica, no que diz respeito às arquiteturas, das abordagens arquiteturais, nós podemos tratar de diversos tipos de aplicação. Existe uma cronologia relacionada com essas abordagens arquiteturais. Então a gente tem aplicações multipage, que são as aplicações mais tradicionais, aplicações de conteúdos, portais de conteúdo, normalmente utilizam essa abordagem arquitetural. Existem as SPAs, ou Single Page Applications, que são aplicações modernas, como, por exemplo, o Gmail, aplicações, algumas das páginas do Facebook. Então, essas aplicações usam uma única página para mostrar toda a dinâmica que o usuário vai encontrar. Existem as Progressive Web Apps, que é uma nova abordagem de desenvolvimento de aplicações móveis baseadas na plataforma web, e também falar um pouquinho sobre Serverless Computing, que é a abordagem de construção de aplicações onde você não detém o servidor, você utiliza serviços disponíveis na internet, como servidores de nuvem, servidores de funções, coisas nessa linha. Depois vamos falar um pouco sobre ambiente de desenvolvimento e componentes. As questões afetas, a forma como você constrói as suas aplicações. Os frameworks disponíveis no mercado para construirmos as aplicações. Os gerenciadores de pacote e de dependência que vão afetar o processo de desenvolvimento. Os gerenciadores de tarefas que automatizam algumas tarefas. E os bundlers,
que auxiliam ao empacotamento das aplicações na hora de você distribuir essas aplicações para os seus clientes e usuários. Com relação ao processo de desenvolvimento, vamos falar um pouco sobre as tecnologias que nos ajudam na gestão de configuração, ou Configuration Management, como Git, Subversion e plataformas que aceitam esse tipo de controle. Vamos falar de testes de software, os softwares voltados para os testes das plataformas, principalmente no que diz respeito ao front-end, né, que é o nosso foco. Continuous Integration, ferramentas que ajudam você a montar o seu software, né, a gerar o seu software de maneira automática e contínua. Continuous Delivery, que ajuda você a automatizar o processo de entrega desse software. E todas essas questões estão muito relacionadas com o que a gente chama de DevOps. É um termo que está em voga e que mescla as características dos desenvolvedores e as características dos operadores de sistemas dentro do processo de desenvolvimento, mudando a cultura como a empresa desenvolve seus softwares. Na perspectiva de componente, nós vamos entrar mais a fundo em cada um dos tópicos, né, que são utilizados em termos de tecnologias, nas abordagens arquiteturais dessas tecnologias dentro das nossas aplicações. Aqui nós estamos falando, né, da marcação HTML, do código CSS e da linguagem JavaScript. Se nós fizermos uma reflexão, né, esses três itens, eles são a base dos padrões da web. Como o nosso ambiente é basicamente a web, então são tópicos avançados dentro dessas questões, exatamente, que endereçam as decisões arquiteturais que nós vamos tomar nas nossas aplicações. Aqui vamos falar de HTML semântica, de acessibilidade no padrão UI-ARIA, vamos falar de guias de estilo de CSS, padrões de código, as melhores maneiras de você colocar o seu código CSS, os frameworks, os pré-processadores utilizados como SAS, LESS, né? As tecnologias de fazer layout, a responsividade, que é a maneira como você constrói aplicações que permite que essas aplicações se adaptem a vários ambientes, desktops, smartphones, tablets. Na linguagem JavaScript, vamos falar das novidades, né, da linguagem na evolução. Vamos focar basicamente no JavaScript 6. Vamos falar um pouquinho sobre bibliotecas, né, e frameworks relacionados com JavaScript. Aqui eu cito o ReactiveX e os frameworks JavaScript como Angular, React, Vue, Backbone e outros. Depois vamos falar um pouco sobre aspectos arquiteturais de segurança e infraestrutura. A forma, né, de autenticação e autorização de recursos na web, que é utilizado por praticamente todos os grandes portais, redes sociais, né, que é o OAuth, o Open Authorization. Vamos falar de algumas questões afetas à segurança, como CORS, que permite você criar sistemas que interagem com diversos servidores de back-end. Vamos falar também dos riscos envolvendo, né, o cross-site scripting. E por fim vamos falar sobre otimização no front-end, falando também um pouco das ferramentas de teste, a avaliação de desempenho, a estrutura do HTML, redução de requisições, otimização de conteúdo e controle de cache. Esse então, né, essa é a estrutura de organização da disciplina. Nas próximas aulas a gente vai passar em cada um dos tópicos que foram demarcados aqui, para que vocês conheçam, né, não só as tecnologias, mas as questões que afetam as decisões arquiteturais na hora de você construir o seu software. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.